Amados e amadas de Deus, a palavra é clara: todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua vai confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, tudo aquilo que tiver joelhos, vai se dobrar na presença de Jesus. Tudo aquilo que tiver língua, vai confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Um dia isso vai acontecer. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Jesus é o Senhor, ponto. Agora, para que Ele transforme a minha vida, para que Ele cure o meu interior, para que eu seja uma nova criatura, não basta que Ele seja Senhor, Ele precisa se tornar o meu Senhor. Para que Ele transforme a sua vida, para que Ele faça de você uma nova criatura, Ele precisa se tornar o teu Senhor. A palavra Senhor na linguagem bíblica, em hebraico, em grego, a palavra Senhor significa dono. Jesus, Ele precisa ser o nosso dono, porque quem é dono tem a autoridade, tem o poder, tem o direito de fazer o que quiser de nós. Se eu sou dono deste microfone, se eu paguei por ele, eu tenho direito, eu tenho a autoridade sobre ele, e posso fazer dele o que eu quiser. Jesus é meu dono porque Ele me comprou, e não pagou pouca coisa, custou o seu sangue. Então Ele é o meu dono. Eu quero que Ele seja o meu dono, para que Ele possa cuidar de mim. Agora, eu preciso me entregar a Deus por inteiro, mesmo estando em pedaços. Se você está em pedaços, junte os seus pedaços e diga para Jesus: Senhor Jesus, sou eu, estou todo arrebentado, quebrado, mas eu te entrego todos os meus pedaços, Senhor. É aquilo que aconteceu com um homem na Espanha. Estava acontecendo uma missa lá na Espanha, e o padre estava fazendo uma homilia muito bonita. As suas palavras eram muito ungidas, muito profundas, e sentado num banco daquela igreja, estava um homem que tinha o sonho de ser padre, mas por causa da guerra, ele havia perdido uma perna e um braço, e ele chorava muito enquanto o padre falava, e de repente ele se levantou daquele banco e disse: Padre, será que Deus aceita um homem em pedaços na sua obra? E aquele padre olhou para aquele homem e disse: Filho, Deus aceita um homem em pedaços, que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro, que se entrega aos pedaços. Guarda o que eu vou falar agora no seu coração. Deus aceita o teu coração em pedaços, mas não aceita um pedaço do seu coração. Com Jesus é tudo, ou com Jesus é nada. Ou é quente, ou é frio. Se for morno, Ele vai vomitar. É palavra de Deus, é promessa de Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus por inteiro, mesmo estando em pedaços, porque Deus tem o poder de nos refazer, de nos montar, de fazer de nós novas criaturas. Jesus não aceita dividir você com o mundo, Jesus não aceita dividir você com o pecado, Jesus não aceita dividir você com a mentira, Jesus não aceita dividir você com a droga, Jesus não aceita dividir você com a cachaça. Não, 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 não. Com Jesus é tudo, com Jesus é nada. Entregue o seu nada para Jesus e Ele fará tudo por você, porque Jesus tem o poder. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 447, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 447, vai dizer assim: que Jesus tem o poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. Essas 5 coisas está bem explicado no Catecismo, e a palavra de Deus confirma tudo isso. Vamos repetir? Sobre a natureza,
sobre, força, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre o pecado e sobre a morte. O catecismo ensina isso e a Bíblia confirma. Marcos capítulo 4, versículo 35. Os apóstolos estavam em alto mar, em um barco, enquanto Jesus dormia no travesseiro. De repente se formou uma grande tempestade, com ventos, raios, chuva, e as ondas se tornaram gigantes, e aquela tempestade era terrível, e o barco começou a afundar, e aqueles apóstolos estavam com medo de morrer, eles estavam desesperados, e eles não tinham para onde correr. Aliás, só um podia correr ali, né? Jesus podia correr por cima da água, né? Porque Jesus tinha o poder de caminhar sobre as águas, mas ele preferiu ficar, porque ele ama os seus servos. Jesus preferiu ficar, porque ele tem compaixão dos seus servos, porque ele queria salvar aqueles servos. Então Jesus levanta a cabeça daquele travesseiro, olha para aquela tempestade terrível e diz: silêncio, cala-te. No mesmo instante o mar calou, o vento silenciou e seguiu grande bonança. Aí Jesus prova o seu poder sobre a natureza. A palavra de Deus vai dizer em Marcos também, que Jesus curava todas as doenças, não eram algumas. Jesus curava todas as doenças. Jesus curou o leproso, Jesus curou o paralítico, Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, Jesus curou o homem que estava manco, e aquele que estava com a mão seca, Jesus curou. Jesus curava todas as doenças. Jesus pode curar você, pode me curar, mas nós precisamos nos entregar a Ele por inteiro. Esse é o segredo. Jesus tem poder sobre os demônios. A Bíblia nos ensina que Jesus enfrentou o diabo 7 vezes e venceu as 7. Em uma dessas, ele manda o demônio sair de um homem e entrar nos porcos, e os porcos se lançam no mar e morrem afogados, se suicidam. Por que será? Porque até os porcos preferem morrer do que viver com o diabo no corpo. Jesus tem poder sobre o pecado. Jesus perdoou o assassino, Jesus perdoou o ladrão, Jesus perdoou as prostitutas, Jesus perdoou até aquele que os crucificaram, e Jesus quer perdoar você e quer me perdoar também, mas para isso Ele precisa ter esse livre acesso na minha vida. Eu preciso entregar a Deus a minha vida por inteiro e dizer: Senhor, seja o meu dono, muda o que precisa ser mudado, cura aquilo que precisa ser curado. Eu quero ser inteiramente teu, Senhor. Aí Ele poderá fazer todas essas maravilhas. E Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus, Ele ressuscitou um homem que estava podre, que estava fedendo, que estava morto há 4 dias, que era Lázaro. Jesus ressuscitou a Talita, e Jesus mesmo ressuscita dos mortos, mostrando o seu poder sobre a morte. E Jesus tem o poder também de nos ressuscitar dos mortos, mas para isso Ele precisa ser o nosso dono, Ele precisa ter o nosso controle, e nós precisamos entregar a nossa vida inteira nas mãos de Jesus, para que Ele possa trabalhar em nós, para que Ele possa realizar aquilo que Ele tem de melhor, porque Ele nos ama. Agora, preste atenção, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for através do Espírito Santo.